Um movimento bem interessante, mas também misterioso, vem acontecendo com os títulos da dívida pública americana, principalmente em relação ao mercado de quem está comprando essa dívida hoje, principalmente. A gente sabe que os bonds americanos eles são a espinha dorsal do sistema monetário mundial, só que eu quero te mostrar aqui nesse capítulo como o panorama dos compradores vem mudando bastante e eu quero separar ali as narrativas dos fatos. Então, primeiramente, eu quero mostrar aqui esse gráfico que eu achei bastante interessante, que são os principais compradores da dívida americana. Então você tem os detentores, né, principalmente. Você tem ali número 1, Japão. Até se você quiser ter essa imagem também, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, nas fontes, para você poder ter acesso. E aí você, obviamente, também tem a China em segundo lugar, que tenta, pelo menos na narrativa de desdolarização que muitos defendem, apesar que ela é bastante duvidosa, que você não consegue calcular exatamente, a China vem se desfazendo das suas posições nos títulos da dívida americana, na tentativa de desdolarização e compra de ouro. Mas não é bem o assunto de hoje. O que chama atenção são esses pequenos aqui, ó. Dá uma olhada no número 4, Luxemburgo. Ou número 5, Ilhas Caimã, né? Ou ali, ó, a Bélgica, ou mesmo a Irlanda. Países minúsculos que são os maiores detentores e estão aumentando a quantidade de títulos comprados. Tem alguma coisa interessante, e é sobre isso que eu quero comentar hoje. Você percebe, principalmente ali nos exemplos das Ilhas Caimã, Bélgica, Luxemburgo, são lugares onde muitos hedge funds estão registrados, e aí você, usando a sua estratégia de obtenção de crédito, de arbitragem, todos os tipos de diferentes estratégias que você pode ter no sistema euro-dólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, é uma forma essencial de obtenção de crédito. Ele demonstra meio que a saúde do sistema global monetário e é até irônico você ter a saúde desse sistema focado em vários desses pequenos hubs, mas com volumes exorbitantes. Agora, o que mais chama atenção é não somente o volume vir crescendo cada vez mais, então isso aqui é um gráfico das Ilhas Caimã, na quantidade total de holdings, né, do estoque de títulos da dívida pública americana das Ilhas Caimã, e você vê ali que estava entre 100 e 150 bilhões de dólares em 2012 e agora, em 2025, já passando ali os 400, chegando a quase 420 bilhões de dólares para uma pequena ilha no Caribe. Muitos, inclusive, argumentam que pela forma de você constituir uma corporação nessas ilhas, você não consegue saber exatamente quem está por trás. Dizem que são hedge funds, mas existem as possibilidades também de você ter um governo por trás de um hedge fund. Então existem também dizem as más línguas que você pode ter países que estão se desfazendo oficialmente, mas por questões tributárias estão usando essas ilhas para recomprar e obter ali pequenas oportunidades de arbitragem, principalmente quando você alavanca no sistema, para você ver como a macroeconomia tem uma série de nuances, né, e coisas que criam mercados paralelos que não tem nada a ver com o crescimento de novos produtos, serviços, etc., mas sim um grande jogo financeiro. Agora, a parte mais importante que eu queria passar hoje é que todos já sabem que eu falo bastante do sistema euro-dólar, né? Por que ele é tão importante assim? Porque ele foge das garras do Fed, do Tesouro americano, como eu já expliquei em capítulos anteriores, e ele tem algumas formas de se financiar. Eles não têm o privilégio de poder simplesmente receber dinheiro impresso diretamente por gastos governamentais, ou seja, por um déficit fiscal, porque não existe essa jurisdição. O sistema eurodólar ele não está na jurisdição de nenhum país. Essa que é a grande questão. Você tem um sistema descentralizado como se fosse um grande buraco negro. Como você não tem ali uma jurisdição muito clara, você também não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Então ele é como se fosse um paciente no qual você não pode fazer um raio-x. Agora, um tipo de comprador muito interessante vem aumentando cada vez mais e praticamente está sendo um dos maiores parceiros do governo americano, que são as criptomoedas, mas principalmente nas stablecoins. E a maior delas sendo o Tether. Esse aqui chamou muita atenção e ele vem viralizando aqui no Twitter ultimamente. O Tether, que é hoje o maior emissor de stablecoin do mundo,
ele hoje, se ele fosse um país por si só, ele seria o 7º maior comprador de títulos da dívida pública americana, dos famosos bonds. Mas por que você teria essa quantidade gigantesca? Porque, por definição, ao criar uma stablecoin, para dar o lastro justamente dela, você recebe ali $1 de alguém que compra e você, como emissor, no caso a empresa Tether, você emite um token, né, numa rede cripto, que pode ser Ethereum, pode ser Tron, que é muito famosa no Brasil, inclusive, Solana, entre várias outras, mas você tem um token em cripto equivalente àquele valor em dólar. É justamente resolvendo o problema inicial do Bitcoin, onde você tem aquela grande volatilidade. Então, para você ter ali uma certa tranquilidade para estar no mundo cripto, mas ao mesmo tempo não sofrer dessa volatilidade, você usa as stablecoins. E quanto mais stablecoins são usadas ao redor do mundo, mais a sua adoção vai crescendo, mais você automaticamente está comprando bonds americanos, porque eles são o colateral maior de todo o sistema euro-dólar. E você vendo toda a movimentação que vem acontecendo nos Estados Unidos, a grande preocupação que o governo Trump tem em tentar trazer os juros para baixo, justamente um dos grandes motivos é voltar a ter uma certa estabilidade, porque são ativos que vêm apresentando uma volatilidade um pouco incomum nos últimos tempos, certo? Então, as stablecoins estão tendo também uma importância cada vez maior para essa administração, porque percebe-se que é uma outra forma, é uma inovação para o mercado do euro-dólar de como obter os dólares. Então, se você parar para pensar, no sistema euro-dólar você só tem algumas formas de você obter dólares, porque todos os países do mundo, que não estão nos Estados Unidos, que não são os Estados Unidos, né, todo o mundo, exceto os Estados Unidos, tem dívida em dólares entre eles mesmos, e você tem um juro para pagar de volta. E essa demanda por dólares vai aumentando cada vez mais. Então você precisa ter esses bonds como colateral para obter crédito. E da mesma forma, se você não tiver, por exemplo, bancos que estão dispostos a emprestar, você não consegue obter. Então crédito, essa expansão de crédito é a principal fonte de dólares fora dos Estados Unidos, porque você não tem ali o governo americano para poder te financiar diretamente. Agora, as stablecoins, a partir do momento que você consegue ter um novo formato digital de dólares, ele meio que está criando uma outra forma de você circular dólares ao redor do mundo. Afinal de contas, muitas pessoas que moram na Turquia hoje fazem uma poupança em dólares via stablecoins, né? Nem usam uma conta internacional. No próprio Brasil, que é extremamente popular, talvez você mesmo que esteja assistindo tenha alguma conta ou alguma carteira com Tether, né? Dentro da sua carteira, uma forma de dolarização via cripto e assim por diante. Então isso acaba fazendo com que, ironicamente falando, criptomoedas, principalmente no formato de stablecoins, aumentando a adoção do mercado cripto, você também cria uma segurança e liquidez cada vez maior para o mercado de bonds americanos. Então é muito interessante esse movimento. E é claro que tudo isso, aqui relembrando a todo mundo, às vezes fica extremamente difícil saber exatamente como aproveitar esses movimentos, como investir, se você deve ficar no Brasil, se você deve investir nos Estados Unidos, se você deve ter até stablecoins na sua carteira, se você deve ter uma exposição de cripto, por exemplo, independente de acreditar ou não, a gente pode ajudar você a fazer uma revisão gratuita de todo o seu portfólio. Para isso eu criei esse QR Code e imediatamente responde 4 perguntas bem rapidinho para a gente entender um pouco o seu caso, e aí a gente vai ter alguém da nossa equipe entrando em contato com você para fazer essa revisão. Tendo dito isso, você percebe agora uma movimentação muito grande em relação às formas de financiamento que você tem no sistema euro-dólar. Então, o mais interessante é que o grande problema hoje que nós temos é um excesso de dólares, às vezes, que é percebido como uma hiperinflação por muitas pessoas, mas fora dos Estados Unidos você tem a falta de dólares. Por mais contraintuitivo que isso possa ser, é o maior risco hoje, é a falta de liquidez. Por quê? Porque você precisa pagar dívidas já contraídas anteriormente em dólares, onde você tem que pagar o principal mais os juros. Ou seja,
Por definição, todo o dinheiro que é impresso por bancos, eles têm uma demanda maior do que a sua oferta, percebe? Porque sempre o seu pagamento vai ser maior do que aquilo que foi emprestado. Baseado nisso, você tendo as stablecoins como uma nova ferramenta, você consegue prover esse tipo de nova liquidez que pode circular 24 horas por dia em qualquer país do mundo, em qualquer quantidade. Então é uma forma paralela, fora do sistema bancário, mas ao mesmo tempo ajudando o sistema bancário, o que é uma coisa bem interessante. Então eu quero acompanhar cada vez mais esse movimento, porque esse tipo de gráfico aqui vou até colocar aqui novamente, ok? Esse tipo de gráfico chama muito a atenção, ver o progresso em relação a Tether, ou até mesmo se a outra stablecoin, que é a americana no caso, né, feita nos Estados Unidos, que é o USDC, que é a segunda maior, possa aumentar cada vez mais a sua importância dentro da economia americana, ou se às vezes o Tether pode fazer alguma negociação para poder se regularizar nos Estados Unidos ou alguma coisa assim, mas de uma forma ou de outra, os dois mundos, cripto e o mundo financeiro tradicional, que é chamado de TradFi, estão se unindo cada vez mais justamente nessa junção dos títulos da dívida pública americana. Então isso cria ali uma ligação cada vez mais interessante e talvez seja uma das soluções encontradas para você manter a estabilidade pelos próximos anos. Mas é claro que só o tempo vai dizer e com certeza, diante de um sistema tão frágil assim, talvez as stablecoins tenham um papel mais importante do que você imagina.